Olá, sou Chris Burns. Bem-vindos a The Network, onde nos conectamos a uma matriz de líderes de opinião que analisam um tema e têm que responder em 25 segundos ou menos. Vamos ver o tema desta edição. Let's take a look at that issue right now. O grande alargamento da União Europeia em 2004 foi um marco forte na unificação do continente, mas com a crise da dívida que ameaça destruir a União Europeia, quantos europeus pensam mesmo europeu? How much do Europeans really think European? O Parlamento Europeu apoiou um plano para desenvolver o que chama de dimensão europeia na educação, para promover a educação europeia em escolas geridas por Bruxelas. Este plano também incita os Estados-membros a incluírem o ensino sobre a União Europeia nas suas escolas, o que indigna os eurocéticos. No Reino Unido, o anti-europeísta Express diz que o plano é parecido com o doutrinamento nazi, propaganda ou lavagem cerebral para que os mais jovens apoiem um super-estado europeu. Como ensinar 500 milhões de pessoas com diferentes percepções e expectativas do que deveria ser a União Europeia? Como ajudar os jovens a melhor perceber e criticar os riscos e benefícios de ser membro da União Europeia? Agora ligados a esta edição da The Network, no Parlamento Europeu em Bruxelas, temos Doris Pack, eurodeputada alemã e presidente da Comissão de Cultura e Educação. Em Haia temos Jonathan Evans-Zohar, da Associação Europeia de Professores da História. E em Londres temos William Dartmouth, deputado britânico, membro do Grupo Europa da Liberdade e da Democracia e do Partido da Independência do Reino Unido. Obrigado por estarem connosco. Vamos começar com uma questão para todos. Comecemos pela Doris. A porta-voz para a educação do Partido Conservador no Parlamento Europeu, Emma McClarkin, diz que este plano dá carta branca à agenda federalista, uma licença para forçar os alunos a terem uma versão unilateral e estrelada do que é a União Europeia, ou seja, propaganda para crianças. O que é que acha, Doris? Acho que ela não percebeu nada sobre o que está escrito neste relatório, sobre o que é ensinado nas escolas europeias. As escolas europeias têm a obrigação de informar as pessoas sobre onde elas vivem, sobre como avançam os procedimentos da União Europeia, quem está a fazer o quê. Isto é normal, é em Bruxelas, é na Alemanha, por isso também deve ser em Bruxelas, na Bélgica. Doris, muito obrigado. Jonathan? Eu acho que é uma parvoíce fazer essa comparação. Se descrevemos todos os problemas que temos na Europa neste momento e se esperamos que os alunos da nova geração tenham a mínima ideia do que estão a viver, é claro que temos que explicar e aprender o que aconteceu. Parece-me que é uma maneira para educar melhor e espero que os professores tenham a possibilidade de desenvolver o seu próprio material sobre este tema. Ok, William, acha que a Emma McClarkin foi longe demais? Não, bem pelo contrário. Eu acho que a Emma McClarkin está certa e que as pessoas como Doris e Jonathan esquecem-se de forma propositada que dois membros fundadores, a Holanda e a França, votaram contra a Constituição Europeia e que uma Europa federal é um assunto muito controverso. Isto é propaganda partidária que está a ser proposta à custa dos contribuintes e Doris Pack e os seus colegas deveriam ter vergonha. Doris quer responder? Não tenho vergonha. Gosto de viver na União Europeia. Não parece. Por favor, Sr. Dartmouth, eu sei o que o senhor está a pensar. Eu gosto da Sra. McClarkin. Trabalhamos juntas, mas não neste campo. Eu acho que não é propaganda. Estamos a falar do que está a acontecer e mesmo se quiser sair da União Europeia, ainda está cá dentro. E temos de dar aos alunos a educação possível sobre onde estão e o que estão a fazer. É informação normal, não é propaganda. Propaganda. Ok, Doris, vamos dar a volta a isto. O francês Jean-Marie Cavada escreveu a legislação e disse ser um grande passo para os jovens cidadãos europeus desenvolverem mobilidade, aprenderem línguas para criarem uma identidade europeia. Por que a identidade europeia é assim tão importante? Vamos começar pelo Jonathan. Eu acho que quando se fala de identidade falamos de conceito imposto. Precisamos de falar de um sentimento de pertença e fazer com que os alunos percebam onde estão. Pessoalmente acho que o mundo é atualmente muito complexo, com muita informação, muitas estruturas, muitos estados e os professores têm muita dificuldade em explicar isso. Quando o Parlamento Europeu considera que a identidade e a cidadania europeias devem estar na agenda, podemos apoiá-lo porque faz parte do mundo em que vivemos.
Ok, Jonathan. William, tenho a certeza de que não concorda, mas não será que temos todos de pensar que somos europeus? Bem, a Europa é uma construção geográfica e temo que o francês tenha perdido a noção disto e agora trata-se de identidade. É mais propaganda sobre um superestado europeu. É só isso, ele perde a noção. Por isso não estão a ensinar a verdade, estão a ensinar uma versão pré-concebida de algo completamente diferente. Ok, Doris, a sua resposta. Não faz sentido debater com o Sr. Dartmouth porque não o podemos convencer. Só vê o seu lado, não olha para a realidade. Estamos a viver na União Europeia. Não se trata apenas de uma questão geográfica, mas sim de uma questão de identidade europeia. Se o Sr. Dartmouth não acredita que é um europeu, o problema é seu, mas eu acho que a Grã-Bretanha está... Não, eu sou britânico. Lamento, Sra. Peck. Eu sou britânico e você é alemã. Sim, eu sou alemã e europeia. Você é muito alemã porque está a tentar impor as suas opiniões aos outros. O problema está aí. Ok, vamos ficar por aqui. Espera um momento. Você é alemã, acho eu. Eu sou britânico. A União Europeia não é um Estado, não é reconhecida como uma entidade legal. As Nações Unidas não reconhecem a União Europeia como um Estado. Não é um Estado, por isso não ando para aí a dizer às pessoas que é um Estado à custa dos contribuintes. Ninguém está a dizer que é um Estado. Mas como é que isto pode tornar-se relevante para os jovens? Temos indignados lá fora a protestar porque não têm emprego. O que é que a União Europeia faz por eles? Para que eles tenham essa ideia de grandeza da União Europeia sem emprego, como é que os pode convencer dessa grandeza se eles não têm quaisquer oportunidades? Ouça, o problema é que esta é uma questão nacional que deve ser tratada em Londres, em Berlim, por todo o lado. Não podemos esquecer o trabalho e a responsabilidade, mas neste campo estamos apenas a acrescentar uma mais-valia, o que significa que estamos a tentar tornar a mobilidade possível, uma troca de pontos de vista ao nível da educação e da questão do reconhecimento dos diplomas. Somos um mercado único e temos de dar oportunidade aos jovens, mas as coisas têm de ser feitas em diferentes países, não há dúvida nenhuma sobre isso. E no que diz respeito a transmitir os riscos de se estar na União Europeia, de que se tem que desistir de uma parte da soberania para que tudo funcione, não? Jonathan, até que ponto é que é relevante para os alunos haverem indignados nas ruas a perguntar o que é que a União Europeia faz por mim? Acho que é uma realidade que não podemos negar e a opinião de que é propaganda, de que só tem em conta um lado. Bem, a metodologia e o ensino já não se fazem assim. Vamos comparar como é que as coisas estão a acontecer e tirar uma conclusão. Vamos passar a questão para o William. William, e se o ensino incluir falar dos riscos de se estar na União Europeia, fazer parte da União Europeia? E se houver uma análise da realidade sobre o que é verdadeiramente a União Europeia, um debate crítico, o que é que acha? Debate. What do you think? Bem, antes de mais, isso não vai acontecer de todo. A iniciativa de Doris Pack e da sua Comissão não tem nada a ver com isso. Em seguida, fala dos riscos para os países mais pequenos e para os maiores países. A França corre riscos de ver a sua nota de crédito descer. A da Itália já desceu. É destes riscos que as pessoas devem falar. As pessoas estão a sofrer por causa desta obsessão de haver cada vez mais integração para a qual não há mandato democrático. Não é isto que vai ser ensinado com este programa. Jonathan, Ok, vamos passar para a última questão de Jonathan. Como é que vamos manter este tipo de currículo e evitar de formar o que algumas pessoas podem chamar de eurocratas e manter uma visão mais realista e mais ampla do que deve ser a questão da União Europeia? Antes de mais, temos que entender que a Europa tem um passado muito negro e o processo de integração europeia que daí advém é algo que realmente vale a pena aprender. Como é que aprendemos com isso? Acho que devemos ser cuidadosos com a propaganda, devemos estudar as complexidades da história, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Mas se começarmos agora a falar apenas sobre os riscos e os aspectos negativos, não vamos chegar a lado nenhum. Temos que continuar a olhar para abordagens progressivas, para abordagens comuns, caso contrário, a geração a seguir à minha vai ser apenas negativa. Jonathan, muito obrigado por essa última nota. Não temos tempo para mais. Gostaria de agradecer a todos os convidados, Doris Pack, Jonathan Evans O'Hara e William Dartmouth. Eu sou o Chris Burns e até à próxima. Obrigado por estar ligado a The Network.